Querido Deus, amado, poderoso Pai, mais uma vez na tua presença, Senhor, nesta tarde, pedimos a tua graça, a tua sabedoria, esteja sobre as nossas vidas, opera milagre, fala conosco, em nome de Jesus, amém. Então vamos lá. Origem bíblica, caiu, voltou. Já me chamou? Tá vendo aqui. Vamos lá. Alexandre, por favor. Vamos lá, página 14. Vamos falar sobre a Bíblia, os livros que a mesma contém, na sua formação. Aqui, ó. Capítulo 1 vai dizer: a Bíblia. Para a melhor compreensão das Sagradas Escrituras, precisamos tomar conhecimento dos fatos diversos ligados à sua origem. Nesse capítulo, trataremos de uma maneira sucinta acerca da Bíblia como livro antigo, a sua escrita, os materiais primitivos utilizados no processo da sua elaboração e estrutura, assim como também levando em consideração o tema central. Os livros antigos. Os livros antigos. A Bíblia é um elo da corrente de comunicação, onde Deus fala através dos seus profetas. No Antigo Testamento, Deus utilizou várias alternativas como meio de transmitir sua verdade aos homens. Hebreus 1:1. Nos primórdios dos tempos bíblicos, Deus usou anjos, Gênesis 18:19 e Apocalipse 22, de 8 a 21. O lançar sorte, além do Urim e Tumim, possivelmente era usado para lançar sortes na busca de uma resposta sim ou não. Também foi empregado a fim de procurar saber a vontade de Deus, da mesma forma de ouvir a voz da consciência nos corações dos cristãos e da criação. Além disso, Deus usou vozes audíveis e, com o passar dos tempos, esses veículos de transmissão sofriam algum tipo de limitação. Enviaram um anjo para que entregasse cada mensagem de Deus a cada ser humano em cada situação, ou empregar vozes audíveis e lançar sorte ou a simples resposta positiva ou negativa, advinda do Urim. Tudo isso seria difícil de administrar e seria respectivo. Na verdade, seria incorreto dizer que todos esses meios de comunicação, sem exceção, não eram bons, uma vez que de fato foram meios que Deus usou para comunicar-se com os profetas. No entanto, havia um caminho mais excelente, a linguagem escrita, mediante a qual o Senhor se comunicaria com os seres humanos de todas as eras. Havia vantagens da linguagem escrita, porém, destacaremos apenas duas: a linguagem escrita e a sua precisão. Pode dizer. Eu tentei levantar o dedo aqui, mas o meu aplicativo está sem o dedo agora. Paz do Senhor para todos. Pode ser. Aqui em cima, aquilo que o senhor falou aqui, ó, nos primórdios do tempo bíblico, Deus usou anjos, né? Está em Gênesis 18. Esse 18, 19 aqui é aquela parte lá onde vem os 3 anjos ali falar com Abraão, né? Que para falar sobre o filho que eles iam ter. Né? Um desses 3 anjos poderia ser o próprio Jesus Cristo? Sim, há estudos que dizem que a aparição daqueles 3 anjos era a personificação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja que o posicionamento de Abraão foi bem interessante, né, em recebê-los de forma sábia, né? E ele deu uma resposta para Abraão, né? Abraão foi abençoado através daquela aparição e da sua receptividade aos anjos, né? Aqui, ó, em Gênesis 18, 19, diz assim que: porque eu tenho conhecido que há de ordenar aos seus filhos e à sua casa, depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para que
obrarem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão e que acerca dele tem falado. E uma outra coisa que tem nesse versículo também é o próprio nome de Isaac, né? Isso. O nome de Isaac, ele significa riso, Uhum. porque Sara sorriu e quis desmentir, né? E quando pergunta para ela, aliás, o anjo diz para ela que ela sorriu, ela fala que não sorriu, né? Então, daí vem o nome Isaac, riso, né? Uhum. O sorriso dela não, ela fica meio atemorizada, né? Mas ela não é um sorriso de deboche, né? Mas é um sorriso. Ela fica assim meia, rapaz, é tipo assim espantada, né? Eu nessa idade vou gerar um filho, né? E na verdade é um sorriso de incredulidade, né? Ela não, na verdade ela não acreditou que poderia. Falou que ela já era velha e o Abraão também, né? né, assim, eu não diria incredulidade, né? Eu acho que é a palavra que se aproxima mais é espanto, né? Assim, isso, espanto, né? Poxa, eu nessa idade eu vou ter um. É aquela mistura, né? De espanto, de surpresa, né? Eu ainda vou ter um filho nessa idade. E depois Abraão, né, a Sara morre, né? E Abraão inventa de casar de novo. Aí tem uma porrada de filho, né? Né? A gente vai ter, né? Haja riso. Já ri, só que não foi com ela, né? Mas vamos lá. Então, nos primórdios, Deus usava esses meios, anjos, Urim, Tumim, eles se personificava-se, né? Aparecia para falar com o povo assim específico, né? Falava com o profeta. Veja o tratar que Deus com Moisés, Pai do Senhor, Ana Rosa. Moisés é um exemplo claro de intimidade que Deus tinha, né? Que a Bíblia chega a dizer que era um homem que tratava com Deus face a face. Tamanha era a intimidade. Não é que ele via Deus, mas era o tamanho da intimidade que ele tinha com Deus. Então Deus usava esses meios e foi em Moisés que a Bíblia começa a surgir. Não é bem a Bíblia, né? Começa a surgir os textos, os livros, e Moisés tem esse cuidado de ir escrevendo, porque a transmissão era oral, né? Era contada de pai para filho, de pais para filho, de filho para irmãos para irmãos e assim sucessivamente, e contada dentro naquela época não tinha sinagoga e não tinha ainda templo, né? Era as tendas, né? Então era contada e repassada. Então teve esse cuidado com Moisés, que daqui a gente vai vendo um pouquinho mais para frente, de escrever para ficar registrado, né? Então vamos lá. Olha só, ainda na página 15, a linguagem escrita e a sua precisão é extremamente importante sobre os demais veículos de comunicação. Para que um pensamento seja captado e expresso por escrito, é preciso que tenha sido claramente entendido pelo autor. Outra vantagem da linguagem escrita é a sua permanência. Constitui meio pelo qual se pode preservar o pensamento ou a expressão, sem que percamos por lapso da memória, por vacilação mental ou por instrução em outras áreas. Aí a gente entende, né? Porque preservar aquilo que está escrito, porque se fosse simplesmente pela mente, né, ia se perder ao longo do tempo, né, a veracidade daquilo que estava sendo contado, né? É aquela boa e velha brincadeira que é contada, alguém cochicha no ouvido do outro e vai repassando. Nunca chega a mesma coisa no último. Nunca chega, né? Sempre no meio do caminho muda a história, né? Sempre no meio do caminho. E aí a gente fica sem saber o que realmente era contado. Já com a escrita, alguém vai relatando, escrevendo, alguém relata e alguém escreve. É o que acontece muitas vezes ali nas cartas do apóstolo Paulo, ele ditando e outro escrevendo, e ficando sempre para a posteridade, né? De forma real, aquilo que o apóstolo Paulo queria falar,
e aí não mudava o posicionamento nem o pensamento dele, né? E assim todos sabiam e conheceriam o que realmente o apóstolo Paulo estava dizendo, isso lá nas suas cartas. Aqui no Antigo Testamento, ali principalmente nos Pentateuco, fica mais relatado, conhecido, né, a formação para nós através de Moisés, né, a libertação. Imagina como seria contado se não tivesse escrito. Como é que seria contado essas 10 pragas? Né? Como é que a forma... Pode dizer. Mesmo assim, por exemplo, por escrito, já Paulo começa descrevendo através do grego, né? Que é escrito pelo grego, o próprio grego ali escrevendo. As escrituras antigas, ela eram no hebraico, que foram traduzidas para o grego, né? E assim sucessivamente. Mas aí, até chegar aqui onde nós estamos aqui hoje, são vários povos, várias línguas, né? Vários países. Deixa eu ver se eu tento explicar para o senhor onde eu quero chegar. Por exemplo, você chamar uma mulher de rapariga aqui no Brasil, você está xingando uma mulher. Né? Isso. Já para os portugueses é moça. É. Tá entendendo? Então, é isso aí que tem palavras que você fala num certo país que é diferente do que vem aqui. Como é que eu vou pegar aqui agora e saber que essa tradução aqui não foi feita nesse sistema? Também teria esse cuidado, tem que ter esse cuidado, né? Que foi escrito num período em que está muito além da nossa compreensão, no passado, bem no passado. E aí, claro que vai ter as evoluções, as traduções que podem mudar o sentido, né? Mas tendo um cuidado, um zelo, com observância, com o cuidado de traduzir de forma coerente e correta, e aí, claro, ele tem que estar acompanhado com um bom dicionário bíblico, né? Um comentário bíblico, para nos dar a compreensão daquilo que estava acontecendo naquele momento, né? Para saber a real situação do texto, e aí nós vamos ter uma compreensão. Fica para nós o exemplo de fé, a maturidade dos homens que amadureceram com aquela luta, com aquela batalha, com aquele milagre. E aí, claro, né, aí tem os costumes que a gente conhece, costumes da época, lá daquele tempo, que para nós hoje já não dá certo, né? Já é um outro costume. Imagina, daqui 50 anos, poucos de nós ainda estaríamos vivos, ou tomara Deus que estaria. Quem está com seus 30 anos aí, como o irmão Nildo? Daqui 30 anos tá com 80, então daqui 50 anos tá com 80, então ainda dá tempo, né, tal. Mas mesmo assim, né, a evolução, a tecnologia, o avanço, né, da medicina, então tudo isso também vai mudar o sentido de vida daqui a alguns anos. Então também tem esse cuidado. E aí, claro que a gente tem que ter recursos para trazer um bom entendimento, uma boa compreensão da palavra de Deus para o ouvinte, né? Mas a sua essência, ela não vai mudar, a sua essência é a mesma, né? A sua essência, o seu cuidado, mostrando para nós, desde o princípio, desde a queda de Adão e Eva até hoje, a essência é Cristo, dando a sua vida por nós, trazendo arrependimento para nossas vidas, transformação de vida, nos fazendo ser um ser humano melhor, caminhando na presença do Eterno. Uma coisa que é muito falada, que é sobre aquele cidadão que estava na cruz do lado de Jesus, né? Que tem muita gente que prega que ele já foi dali direto para o céu. E se a gente for, no caso, Ivanildo de Sena, se eu for tirar isso aí como verdadeiro, eu estou dizendo que Jesus é mentiroso. Porque Jesus vai se apresentar ao terceiro dia diante de Deus, né? Tanto é que quando a mulher vai tocar ele ali, ele diz: não me toque, pois não me acendi ao Pai ainda. Então quer dizer que ele não foi no céu. E por quê? Porque no grego não tem a vírgula, né? Ou não tinha no tempo. Então foi por ser uma vírgula naquela passagem ali que ele diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso, né? Então tem todo esse porém aí de você saber se colocar no tempo dele, Isso. né? Pondo a vírgula para ter uma dicção certa. Porque senão você acaba ensinando errado.
Porque queira que não queira, um curso desse aqui, a gente está buscando um conhecimento para levar para os meus filhos, para levar para os meus parentes, para levar numa pregação. Então, Claro. levar uma coisa certa, entendeu? Uhum. E muitas vezes serve para a gente também, que alguém sobe em cima do púlpito, vai pregar alguma coisa que você sabe que não é verdadeiro, você já não pega aquilo para ti. Isso. Tá entendendo? Uma pergunta que eu lhe faço em respeito da Bíblia, o senhor, como o mais sábio que tem entre nós aqui, o senhor tem assim uma Bíblia uma Bíblia que chegue mais perto do original, da tradução original, porque nós temos várias Bíblias, né? Várias traduções. Uhum. Aqui eu tenho 3 Bíblias aqui em casa. Cada uma, ela vai ler o mesmo versículo, mas com as palavras diferentes. Diferente. Aí o senhor sabe me dizer se tem alguma que chegue mais próxima? Olha, assim, alguns tem uma Bíblia que ela é muito boa, ela custa um pouquinho. Ela é 2 etapas. Ela tem a primeira etapa é só o Antigo Testamento. Ela é do tamanho, para você ter ideia, ela vai ser quase 2 Bíblias. O Antigo Testamento é uma Bíblia normal, para você ter ideia, o tamanho de uma Bíblia normal. Ela é bem de estudo, ela é a Bíblia, acho que é ômega, Bíblia alfa e ômega, porque ela no Antigo Testamento ela é dessa grossura e no Novo Testamento também é dessa grossura. E aí ela se aproxima bem na originalidade do texto. Aí ela mostra para nós a interpretação bem correta, né? Tem aquela Bíblia, as versões mais antigas de João Ferreira de Almeida, as mais antigas se aproximam bem na tradução do passado, né, no grego e no hebraico. Essas traduções de hoje elas já vão mudando o conceito, né, mudando o pensamento, já vai traduzindo para o nosso cotidiano, né? Então a gente também se perde, né? Tem uma outra também que ela é bem legal. Não como é que é o nome da Bíblia, Jesus? Jesus, agora eu esqueci. Tem a Bíblia Genebra, também é muito boa. A Bíblia de Estudo Genebra, muito boa. Tem a Scofield, também é muito boa. A Thompson, ela é muito boa, ela se aproxima um pouco ao original do texto. A Pentecostal, ela também é boa, só que tu vai ter que usar um outro recurso. Tu vai ter que ter a Bíblia de Estudo Thompson do lado, para comparar os 2 textos. Aí uma complementa a outra. Aí tu tem um entendimento legal da originalidade do texto. Porque, em um texto para nós, lá em Êxodo, diz assim: inculca na criança. Né? Aí tem outros textos, inculcar ensinar de forma repetida, né? E aí, claro, aí tem outras Bíblias que dizem ensine repetidamente a criança. É claro que não muda, né? Mas só aumenta, né? Mas o que se aproxima mais da originalidade do texto é inculcar. Né? Inculcar quer dizer, tu repetidamente tu vai colocando na cabeça da criança o ensino acerca da palavra de Deus. Eu vou fazer essa semana uma listinha e postar no grupo, porque tem umas Bíblias muito boas. Eu particularmente eu tenho aqui a Thompson, eu tenho a uma que meu amigo me deu. Eu tenho a de Estudo Pentecostal, eu tenho a uma que é raridade, quase ninguém tem, assim, ela é bem simples e ela se aproxima do texto original. É a Bíblia de Estudo Almeida. Eu tenho ela, bem bacana. Eu tenho a Bíblia Católica, a de Jerusalém também. Eu ganhei uma Bíblia que é a Batalha Espiritual. Essa dá uma desvirtuada legal. Ela só puxa para a batalha espiritual, né, e vitória financeira. Todo o texto é só isso. Então aí já fica difícil, né? E eu aconselharia o quê? Vai para a igreja, compra a Bíblia mais simples, só para ler lá. E aí faz anotações,
Aí, claro, tem uns recursos, livros, de comentários bíblicos bons, para isso tem uma demanda, né? Tem uma demandazinha de dinheiro, né? Hoje um comentário bíblico do Novo Testamento está uns R$ 500, fácil, fácil. Para tu ter os dois, tu vai gastar uns 1.200. Mas é tipo assim, tu vai ter a real certeza daquilo que o texto está falando, que ele vai te dar um comentário, né? Ok? Você está perguntando hoje, né? São dúvidas boas. Não, tá certo mesmo. Tem que tirar essas dúvidas para depois, poxa, né? Eu poderia, eu deveria ter feito a pergunta. Vamos lá. Ainda na... No livro passado eu não pude fazer nenhuma pergunta porque eu não entendo nada daquilo. Graças a Deus. Vamos lá, ainda na página 15, no final, o último parágrafo diz assim: desta forma, a linguagem escrita dos livros bíblicos representa o melhor meio de preservar a verdade em sua integridade e transmiti-la de geração a geração. Né? É preservar a integridade para que a outra geração, assim sucessivamente, possa ouvir a realidade do texto, né? Possa saber o que verdadeiramente aconteceu. A prostituta, ai meu Deus, qual é o nome dela, Jesus? A Raabe. Ela diz, o texto diz que ela conhecia as histórias do Eterno, né? Fala que ela conhecia, ela sabia. Como? Ela ouviu falar e alguém contou as histórias e deixou bem claro para nós no texto bíblico, né? Então veja como é interessante conhecer verdadeiramente o Deus dos hebreus daquela época e o Deus a qual nós servimos, né? Ver o tamanho de como o nosso Deus é capaz de parar o sol, né? E hoje ver a sua magnitude, o seu poder ainda agindo, sabendo que ele não mudou, ele ainda é o mesmo. Né? A nossa incredulidade é que aumentou. Né? Infelizmente é isso. Pode dizer. Ela como ela tinha aquela situação dela, né, que ela era meretriz, ela andava no meio dos grandes, né, dos grandão de dentro do palácio. Então, tinha general ali, aquelas coisas, e chegava a comentar com ela. Sim. Desde que ela soube, começou a ter conhecimento, não de Deus, mas sim desse Deus que era o Deus dos hebreus, das maravilhas que ele fazia. E isso trouxe curiosidade para ela. Quando ela viu os espias, né, ela se viu ali uma chance de ver se realmente aquilo era verdade. Isso, com certeza. Entendeu? Uhum. Amém? Amém, amém. Olha aí. E pastor? Sim. Antes do senhor retornar aí, eu tinha duas bíblias daquela de estudo, né? Uma eu lhe presenteei, lá no meu trabalho, tinha um rapaz que ele metido a satanista, essas coisas, ele queria uma bíblia, e aí eu passei aquela também, que é já comentada, né? Ele tá fazendo bastante proveito também. Inclusive ele de vez em quando ele já fala sobre a Bíblia e tal. Olha aí. São uns milagres aí, né? Não. Parece que A igreja deve. Pode dizer. a irmã Rosa quer fazer uma pergunta aí. Opa, irmã Rosa. Tem a Ana Gleice também. Irmã Rosa só está ouvindo. Tá bom, eu só quero ouvir. Pensou que ia me pegar, né, meu amor? Tu achou que eu não estava lá? Jesus é bom. É porque eu não estou aparecendo aí na fotinha, é porque eu estou com um tumor aqui que está me maltratando muito, mas eu estou ouvindo. O presidente está só afiado aí nas perguntas. Eu estou aprendendo, tá bom? Vai ser Paz do Senhor, queridos. Eu também estou aqui só ouvindo, só atenta aqui. Olha aí, olha aí. A Márcia Patrícia também está viva? Tô vendo. Tá. Tô vendo ela daqui. Se ela dormir, aí eu jogo um controle remoto nela ali
Isso. Vamos lá. Quanto à antiguidade, autoridade, literatura e popularidade da Bíblia é superior a todos os outros livros. Nesse sentido, a Bíblia é o livro supremo, incomparável, onde encontramos a revelação acerca de um Deus infinito e santo, que o pecado, porém, aponta. Nós estamos na página 16. Porém, aponta o seu amor e a sua misericórdia. De nada. Portanto, é necessário e racional que o livro de Deus, ou seja, o livro do qual Travou aí? Ixi, caiu mesmo na internet. Tá rolando uma... algo que foi escrito há milhares de anos, foi uma experiência muito boa. Amém. Só queria compartilhar com os irmãos. Com certeza, né? Essa experiência é fantástica. Fica guardada e cravada no coração e na mente, né? Isso é bom demais. Vamos lá. Materiais utilizados no processo da Bíblia. O processo de representação na linguagem por sinais gráficos iniciou-se com as inscrições gravadas em plaquetas de barro e outros materiais na região da Mesopotâmia, por volta de 6.000 anos atrás. Desta forma, foram desenvolvidas pelos sumérios e, consequentemente, por babilônicos, elamitas, hititas, assírios e israelitas. A partir deste momento, começaram a escrever em seus próprios idiomas. Assim, Deus, para manifestar a sua vontade, teve que utilizar o material que o povo conhecia. Neste caso, tinha... Sim. Moisés, qual era a forma de escrita de Moisés? Ele escreveu muita coisa, muito. Ele tem os 10 mandamentos, é escrito em pedras, né, naquela época.
vai ter alguns usavam tinha algumas pedras preciosas, né? Se não me engano, Moisés também utilizou, acho que está lá no Êxodo, fala sobre, acho que é ônix. Acho que era ônix mesmo. Eu acho, peraí, vamos, dobra a página aí da nossa parte que fala. Na página 18. Olha lá, pedras preciosas, tablete de barro, metal, né, lâminas de ouro, isso ainda dentro do Êxodo, lá, 28:36, e o papiro que nós conhecemos. Né? Era uma espécie, era uma planta originária do Egito, né? Nascia e crescia espontaneamente nas margens do rio Nilo, chegando até a altura de 4 metros. Do Egito, o papiro passou para a Síria, Cilícia e Palestina, onde foram escritas na antiguidade. Do papiro era feito uma espécie de folha de papel para nela se escrever. Seus caniços eram abertos em tira e prensados e ainda úmidos. Este material gráfico primitivo era mencionado muitas vezes na Bíblia. O papiro era ainda usado na fabricação de barcos e cestos. Dizem que 3.000 anos antes de Cristo, os egípcios já escreviam no papiro. Tais folhas eram escritas só de um lado e depois guardadas em rolo. O papiro ainda existe na Galileia Superior, no Vale de Sharon, ou Saron, e no Sudã. Nós vamos ter os pergaminhos, né, que aí é pele de animais. Mas na época de Moisés, eles usavam tudo que eles poderiam ter de possibilidades, né? Pedras preciosas. Pode ver que o Eterno, com o seu dedo, ele escreveu em pedras os 10 mandamentos, aquilo que nós temos, né? Já na época, aí já vai a evolução, né? Vai ter os pergaminhos, que eram couro de animais, e polidos. O que é que eles faziam? Quando eles matavam os animais, pegavam o couro, né? A pele, tratava, limpava, tirando os pelos tudinho, e ali deixava secar, né? Secasse de forma mais vulgar, né? Eu dizer aqui. E ali eles escreviam para guardar para a posteridade. Olha só, na página 19. Então, com isso, é possível que teria uma segunda arca só para carregar esse, porque na Arca da Aliança só ia só os 10 mandamentos, né? Os 10 mandamentos. E os itens do tabernáculo. Que floresceu, né? E uma cumbuca com maná, a vara de Arão. E para carregar esses outros tudinho, porque eram coisas sagradas também, porque ali estava o que Deus estava pondo, né? Então eles poderiam não ter uma arca, mas sim um caixote bem grande, bem grande para levar isso tudo. Ou caixotes, né? Baús, né? Bastante para guardar, para não perder. Ele escrevia quase que diariamente, né? Tudo que acontecia, ele ia escrevendo. Se nós tivéssemos tudo relatado detalhadamente, menino, a gente não tinha. A Bíblia não era desse tamanhozinho, não. Era gigante, né? Mas aí é aquilo, mais uma vez, que eu digo, né? Para a gente ter o povo ainda romantiza a Bíblia, porque ela foi escrita nessa forma de romantismo, né? Era um costume das épocas daquele período. Mas se tu olhar o exemplo que eu posso citar para vocês, se vocês já passaram isso pela cabeça de vocês, se não passou, hoje vai passar. É só você tirar o momento que Noé começa a chover. A arca é fechada pelo lado de fora. Noé tá tranquilo dentro. Começa a chover. Enquanto a água tá subindo, de água nos tornozelos, água no joelho, vai. Agora encobriu todo mundo, morrendo afogado. Imagina a cena do lado de fora da arca. Corpos boiando, podridão da bexiga,
a caatinga horrível que o ser humano fede. Quem já teve esse desprazer é terrível. Então era uma cena de caos terrível. E Moisés, desculpa, Noé tá lá. Agora imagina o povo agoniado batendo na arca. Abre. O desespero não foi fácil. Veja como a gente imagina, fechou a arca pro lado de fora. Noé não escutou nadinha. Não, ele escutou tudinho. Por isso que ela é fechada, que Deus fecha ela por fora, para que Noé, na hora da sua agonia ali de tentar salvar o povo, porque escutou a criança pedindo socorro. Então ele ia querer abrir para aquele povo. Com certeza. Por isso Deus tranca ela por fora, que deu 100 anos, 130 anos, né? Foi 100 anos. É nessa Passou fazendo 100 anos mais ou menos trabalhando, construindo, né? E o povo não ouviu, aí disse, não, acabou, já era. É cruel. A gente olhando assim é cruel. Mas outra cena. Na época de Moisés, o povo, o nascimento de Moisés foi um milagre, né? Foi decretado matar as crianças de 2 anos para baixo. E os egípcios eram cruéis. As crianças que nasciam, os meninos, né, que tinham essa idade, eram jogados no rio Nilo. Alguns eram decapitados, os seus restos mortais eram lançados lá. E os crocodilos comendo, destruindo, terminando de matar, como diz o outro. Então veja que a Bíblia não é esse conto de fadas, né, como muitos imaginam, né? Isso para mim é bem grotesco. Saul chega para Davi, eu quero 100 prepúcios. Davi, tudo bem, mata lá. Lá foi, Davi traz 200. Por causa da filha de Saul, né? 200, ele mata 100 homens a mais. Tem o trabalho de tirar o prepúcio. E aí a gente fica imaginando, né? Rapaz, não vou nem entrar em detalhes aqui. Né? Mas você vê como é que a chegar ao ápice, né? Qual o ápice? A morte e a ressurreição de Cristo. Morrendo, olhando para o mundo inteiro ali daquela época, o povo, e sangrando, destruindo. Eles tinham uma pressa, né? Pode ver que o julgamento de Jesus foi apressado. Porém, em Cristo Jesus não quebraram nem os ossos. Porque eles tinham costume também de quebrar as pernas para o osso aparecer. Em Jesus não foi quebrado. Era para apressar a morte do caboclo, né? A morte do homem ali que estava sentenciado à morte de cruz. Então, a gente imagina, mas poucos crentes têm essa dimensão. Os cravos entrando, rompendo a palma da mão ou o pulso, a lança perfurando aqui por baixo aqui no finalzinho da costela para alcançar o coração. Só a parte dele tentar respirar já era dolorido, porque a costa dele estava toda rasgada. Para respirar, ele tinha que se levantar, forçar as costas na madeira, raspando. Forçava em cima dos pés furados, o braço rasgado, entendeu? As mãos furadas. Então ele tinha que fazer aquilo dali centenas de vezes para poder respirar. Toda vez que ele puxava, tinha que soltar. Puxava, tinha que soltar. Entendeu? E falando ainda. Isso. Ele ainda fala ainda com o povo ali ainda. Com certeza. Então, qual era o ponto de apoio? Era os cravos dos pés. É o único ponto de apoio. Então, a gente aqui não imagina, não dá o tamanho da dimensão do sofrimento que Cristo fez por nós. A Bíblia conta assim, parecendo que é um romantismo, né? Mas não é coisa mais grotesca, né? O povo cuspindo, zombando, os soldados batendo com
dando um pedaço de pau para ele descendo do cedro, batendo na cabeça dele, colocando a coroa de espinhos. O pai era para a gente andar de joelho todos os dias, pedindo perdão dos nossos pecados todos os dias, né? E mesmo assim o ser humano não compreende isso. Mas tá lá, tá escrito na Bíblia. Nós é que não damos o devido valor ao nosso Senhor Jesus Cristo. Olha aí. Daí foi posto, foi do pessoal do MST, né, que fizeram isso aí. Bandido bom é bandido morto. Cara, que... Pode dizer. Não, é que eu tava retratando a história aí da crucificação, aí eu lembrei que agora esses dias eles botaram isso aí, colocaram a imagem de Cristo, né? Aí botaram esse dizer bandido bom é bandido morto. Não sabia não, ó. É até bom dar uma olhada. Eu também tô meio sem tempo. Mas eu não sabia não. Irmão Robson, uma pergunta. Você falou aí sobre a lança, né, que transpassou Jesus, mas no caso aí da lança, Jesus provavelmente já estava morto, né? No caso, só foi para constatar a morte dele? Alguns foi para constatar a morte. Ver como ele morreu rápido, né? Nos padrões da época foi rápido. Ele foi crucificado 9 horas da manhã, quando deu 3 horas da tarde ele já estava morto. Foi um sofrimento assim em tese rápido. São só 6 horas de cruz. Foram muitas coisas, né, o pastor, para que ele viesse a morrer. Foi isso tudo que nós falamos, ainda mais a perca de sangue que ele teve, que as costas dele foi toda cortada. Isso. Tanto é que o estudo vai dizer que aquele desmaio que ele teve quando ele cai com a cruz, né, que ele vai levando, foi justamente pela falta de sangue, pela perca de sangue que ele teve. Sim. É só imaginar. Quinta-feira à noite, a última refeição de Cristo foi a ceia, né? A ceia que ele tem com seus discípulos ali antes, né? Ali fazendo todo o procedimento. Na quinta-feira à noite ele teve um momento estressante lá no Monte Getsemane, Monte das Oliveiras, né, que ele vai transpirar sangue. Ali a medicina diz que para a pessoa chegar ao ponto de transpirar sangue é um estresse absurdo. Ele não dorme, de quinta para sexta ele não dorme. Ele é julgado da forma mais esdrúxula. Ele não descansa, ele vai ser açoitado, né? Eu não me lembro quantos açoites ele levou. Eu só sei que o historiador fala que as costas ficaram assim, para nós que somos do norte, imagina como um ticar de peixe, bem açoitado, bem cortado. E sangue, né? Aonde ele ficou uma poça de sangue. Ele caminhou até ali do local onde ele estava até o Monte Caveira. Ele caminhou bastante, né? Não tô lembrado quantos quilômetros, mas ele caminha. Chegando lá, nós temos que imaginar mais uma vez furado. As mãos e os pés. Por que eu digo mais uma vez que é furado? Porque as suas costas estão toda lapiada, né? Tá toda rasgada, então está sangrando constantemente. Quem tem uma ideia exata desse trajeto que ele fez, eu acho que é a irmã Ana Gleice. Acho que nessa viagem que ela foi lá, é bem provável ela ter visto esse trajeto aí. Tanto é que eles disseram, É doloroso. Irmã Ana Gleice, ela tá aí, ó. Eles disseram que não tem essa subida lá. Só confirma pra gente, irmã Ana Gleice, se estiver ouvindo.
Não, tem subida sim. Tem subida. Só que assim, onde nós passamos realmente a via dolorosa mesmo, né? Foi por onde Jesus passou, já está muito embaixo ali do que a gente já foi várias construções, foi construído, destruído várias vezes. Então, assim, né? Não tem como a gente ter uma precisão, né? De se era muito alto, se era muito íngreme, não tem. Não tem, mas assim, tem muita subida na via dolorosa, né? 1 quilômetro. Mas não tem como eu falar daquele tempo, né? De hoje eu falo, é cansativo, tem muita subida, né? Mas não é o exato. Eu não sei falar mesmo como era do tempo de Jesus. De hoje eu sei que tem bastante subida, assim, é 1 quilômetro bem cansativo. Amém. 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 Só 1 quilômetro. Mas só 1 quilômetro. Mas da época poderia ter mudança, né? Na época poderia ser até um pouquinho mais. Ele vai ter uma espécie de choque anafilático, né? Quem olhasse para Jesus veria sua face roxa, né? Tá todo tempo sem ar, né? Que mais? Supostamente ele poderia ter tétano por causa dos materiais dos cravos, né? Então não foi fácil. E os teus e os nossos pecados sobre os vossos ombros, né? Quando apregam ele na cruz, né, que a cruz ainda está deitada, esse buraco ele dava mais ou menos 1 metro, o buraco onde era posta a cruz dele. Quando eles levantam a cruz com Jesus, que a cruz fica em pé, ela cai dentro do buraco para se firmar. Então ela dá aquela porrada, aquele choque. É o solavanco, né? Aí você imagina mais essa porrada no corpo dele todinho, nos pés, nas mãos, nas costas, na cabeça, ele com a... Então é todo o tempo, da hora que ele começa, que ele é pego até a hora da morte dele, né? Na hora que o soldado perfura ele, é que a irmã Ana Gleice falou, foi só uma constatação, né? Porque quando eles viram que ia chover e havia um temporal, eles saíram quebrando as pernas dos outros para eles não fugirem, caso desse, né? Quando foram para quebrar as pernas de Jesus, aí um dos soldados diz assim, não, esse já morreu. Aí ele diz, então consta, vê se morreu mesmo. Aí enfia a lança. Aí é quando sai a água, né? Hoje a ciência os médicos vão dizer que isso é porque a pessoa teve uma morte por asfixia, por falta de ar. Então, a causa da morte dele foi justamente falta de ar. Isso. Eu sei falar, né, irmão, que era para Barrabás, né? Provavelmente Barrabás, né? Era bem maior. Mas já vi historiadores falando que a cruz era bem maior. Foi feita para Jesus, né? Não foi? As medidas não eram para ele. Então, provavelmente, os estudiosos falam que provavelmente esticaram ali Jesus, né? Para pregar ali ele naquela cruz. Sim, com certeza. Supostamente, quando eles botavam, faziam uma cruz, né, o cidadão ia ser crucificado, eles tiravam as medidas e fazia aquele pau de cima já, furava com trado, naquele tempo era chamado trado, o que furava a cruz de um lado para o outro, porque era dura a madeira, então eles furavam a mão do cidadão, o prego passava direto pelo buraco e do outro lado só viravam. Então quando eles trocam Jesus por Barrabás, os furos já estavam feitos. Então, quando eles vão pregar, pregam a mão de Jesus, vira o prego. Quando vão pregar outra, ficou mais ou menos 4 dedos longe de chegar ao local para passar o prego. Então, eles amarram, né, no pulso de Jesus, e encostam o pé no sovaco de Jesus e deslocam o braço dele para que se chegue onde era o furo. Entendeu? Eles que deslocam a carne do braço dele. Amém? Amém. Vamos lá. Página 20. Aí na página 20, nós vamos ter já os materiais que nós conhecemos. Olha. Todo este material onde ele tinha formado
formato de um rolo, por exemplo, um livro de pergaminho tinha 65 centímetros de altura por 25 de largura. O rolo de papiro ou pergaminho era preso a 2 cabos de madeira para se manusear mais facilmente durante a leitura, e era enrolado da direita para a esquerda. Não tinha um comprimento exato, pois dependia da escrita, mas tinha uma largura em média de 25 a 30 centímetros. Nos dias atuais, seria difícil carregar os 66 livros da Bíblia para a escola bíblica dominical ou para outro curso. Porém, no século XX, surgiu a invenção do papel pelos chineses, no século II, nos chineses, e no século XV se dá a invenção da imprensa, pelo alemão, eu acho que é prensa aqui, né? É impressão, né? Pelo alemão. Eu acho que ele é parente do Gutenberg. E assim, né? Assim o primeiro livro impresso foi a Bíblia. O processo se iniciou em 1450 e terminou depois de 5 longos anos em 1455, no mês de março. Nessa época, a Bíblia valia o salário de um ano de um operário. Felizmente, com a descoberta da imprensa, hoje podemos transportar com toda a mobilidade um exemplar da Bíblia, o que era coisa impossível nos tempos primitivos. Vale lembrar que ainda hoje, por motivos dos ritos tradicionais, os rolos sagrados das escrituras sagradas hebraicas permanecem sendo utilizados nas sinagogas judaicas. Nós vamos ter os instrumentos para a escrita da época, que é bem simples. Na época, os escribas contavam com o auxílio de vários instrumentos, né, para escrever. O calamo, troço de cana, cujo extremo é cortado como um corte transversal para obter uma ponta apta para debitar a tinta. Cinzel, um instrumento de ferro para entalhar as pedras. Estilete de metal, que era o instrumento triangular com uma cabeça plana para fazer marcas nos tablets de argila e de cera. Pena, que é bem conhecido, era usado para escrever em velino, pergaminho e papiro. A tinta geralmente era uma mistura de carvão, cola e água, né? Esses são alguns materiais que nós conhecemos. O vocábulo Bíblia nasce, olha só, o que significa? Significa coleção de livros pequenos. Isto porque os livros da Bíblia são pequenos, formando todos um volume não muito grande, como também conhecemos. De fato, a Bíblia é uma coleção de livros, porém perfeitamente harmônicos entre si. Acerca disso, o renomado Norman Geisler, ou Glaser, doutor em teologia 1, PhD em filosofia no livro da instrução bíblica, ele diz: a palavra Bíblia passou por grandes mudanças. Bíblos era o nome de uma antiga cidade fenícia, famosa pela exportação de papiros, e deste nome se originou a palavra Biblon, livros. O plural grego Biblion transformou-se no latim e posterior em nome feminino singular Bíblia. O livro, e neste sentido, foi transmitido para todas as línguas modernas. Para terminar essa parte, é bom salientar que, com a invenção do papel, desaparece os rolos e a palavra Bíblios deu origem a livros, como se vê em biblioteca, bibliografia, bibliofilia e etc. A Bíblia é um livro bem humano, escrito por pessoas que usaram linguagem de gente, não de anjos, mas, ao mesmo tempo, ela se refere como ela mesma, né? A Bíblia se refere como livro do Senhor, palavra de Deus, escrituras, palavra de Cristo, palavra é a verdade e entre ou. Ok? E o que é a Bíblia? É uma revelação de Deus. É uma revelação de Deus à humanidade. O seu autor claramente é o próprio Deus, que consegue preservar no decorrer de milênios a sua palavra. É o seu real intérprete, o real intérprete da Bíblia é o Espírito Santo. Seu assunto central é o Senhor Jesus Cristo. De Gênesis até Apocalipse,
é sempre o Senhor Jesus. O Antigo Testamento vai falar da vinda de Cristo, a sua primeira, vai mostrar para nós como ele seria, maravilhoso conselheiro, pai da eternidade, príncipe da paz, como é relatado em Isaías. Nos evangelhos mostra para nós como ele veio, né, a abordagem do anjo com Maria. Depois vai mostrar para nós para que ele veio, né? Ele por que ele veio? Para perdoar nossos pecados e assim sucessivamente. E depois ele deixa a obra na mão dos apóstolos, mas deixando claramente a ação do Espírito Santo, e até o dia de hoje nós estamos nessa pegada, entendendo, compreendendo a sua veracidade, e que é algo maravilhoso, que a sua palavra ainda é a mesma, né? Ela tem poder, ela sabe aonde se liga a alma e o espírito. Hebreus relata isso, né? E que ela consegue cortar, dividindo ambas. Só a palavra de Deus faz isso. A palavra de Deus, quando ela é pregada, mencionada dentro da igreja, é para confrontar. Essa é a realidade da mensagem cristã, um confronto e uma transformação. É como levar um murro do Mike Tyson. Eu não quero levar, mas ela é tão simples, porém dói, mas também ela é tão curadora, que qualquer remédio da terra não tem esse poder, mas só ela tem esse poder de curar, transformando um homem horrível num homem santo na presença do Senhor Jesus. É só a palavra de Deus. Ok? Nós temos os tipos de escritura primitiva da Bíblia. Era manuscrito. Tudo era feito pelos escribas de modo laborioso, lento e oneroso. Vê que não era rápido, né? Era bem sistemático, metódico. Desse tempo para cá, Deus tem abençoado maravilhosamente a difusão do seu livro, e de modo que hoje em dia milhões e milhões de exemplares são impressos em muitos pontos do globo, com rapidez e facilidade, em modernas impressoras, né? Nós temos um departamento aqui, né? A CPAD e aquela SBB, Sociedade Bíblica do Brasil, que conseguem de forma assustadora imprimir versões bíblicas, né? Tem outras também, editoras, e que estão aí imprimindo grandes volumes de Bíblia, mas ainda existem lugares no mundo que a Bíblia é proibida de entrar, e quando entram, se for descoberto, tem punições, né? E alguns lugares pode até chegar à morte. Ali pela China ainda é desse jeito ainda, né? Tem um pulso muito firme. Ali na faixa 10/40, alguns lugares daqueles países também. Na palavra de Deus ainda é impenetrável em alguns lugares. E nação como a nossa, que hoje a gente consegue comprar a Bíblia por R$15 ou até mais barata, né? 10 conto você compra uma Bíblia. Se duvidar, dependendo do tanto que você queira comprar, sai até mais barato do que R$10. Tem muitos que não dão valor para a palavra de Deus. Tem que contar nos aplicativos, né, pastor? Que você só baixa. É verdade, eu estava esquecendo disso. Você está certo. Os aplicativos estão aí, de graça ou até tendo um custo, né? É só baixar. Quem tem um celularzinho bacana, acho que é abaixável em todos, né? Todos os celulares, né? E é só ter, né? Nós é que não damos o devido valor para a palavra de Deus. E assim fica o ser humano sem conhecer a veracidade de Cristo, capengando e vivendo da mesma forma. Mesmo em Cristo, muitos não têm o interesse de ler, né? A gente presencia isso. Tem crente que só pega na Bíblia quando vai para a igreja. Tem crente que só vai para a igreja de domingo, né? Ele só pega na Bíblia no dia de domingo, e é lá na igreja. Então, como é que a pessoa se alimenta?
Como é que a pessoa fica alimentado com a palavra de Deus? Só vai para a igreja de domingo, assim, né? Só pega na Bíblia de domingo. Não estou dizendo o ir para a igreja de domingo. Estou dizendo que só pega na Bíblia dia de domingo, né? Como é que fica esse crente? Ele gasta tempos e tempos com tantas outras coisas, mas não gasta 10 minutinhos. Querido, tem livretos, né? Livros que você lê de sentada, 20 páginas rapidinho. Claro que eu sei que tem algumas histórias bíblicas ali em crônicas, que é genealogia, meu Deus, dá um sono mortal. Mas tem partes da Bíblia que é maravilhoso, é fantástico de ler, é gostoso. Quando você começa a ler a Bíblia e entendê-la, né? Pede o Espírito Santo para te dar entendimento, ela fica uma coisa mais viva dentro de ti. Entendeu? Você acaba descobrindo mundos dentro da Bíblia que antes você não via. Esses dias mesmo eu vim ver um questionamento sobre a sabedoria de Salomão, né, que quando Salomão pede a sabedoria a Deus, você vê ali que Deus pergunta para ele o que ele queria e ele automaticamente pede sabedoria. Então aí você diz assim, era um menino sábio, né? Porque ele pediu isso, porque ele podia pedir qualquer coisa de outro, era um jovem. Ele podia pedir riqueza, mulheres, entendeu? Era um menino jovem. Né? E o que acontece? Ele pede sabedoria. Aí eu fui ver o porquê que ele pediu sabedoria. Lá em Provérbios, capítulo 4, ele vai dizer que o pai dele vê aquele inculcar que o senhor acabou de falar agora há pouco, de botar as coisas na cabeça do menino e ficar inculcando ali. O pai dele, Davi, ficava inculcando na cabeça dele sabedoria. Que a sabedoria que ele tinha que pegar de todo jeito, ele inculcou isso nele. Então, quando Deus chega para ele e pergunta, entendeu o que é que ele queria? A sabedoria, porque o pai dele tinha inculcado. Então, isso é coisa que você vai aprender lendo a Bíblia e buscando conhecimento nela, não só lendo. Sim. Porque até então eu via esse pedido de Salomão como um pedido que, não, ele foi sábio em pedir. Mas aí tem todo um processo por trás. Com certeza. Amém, com certeza. É isso que o ser humano não entende, né? Saber pedir de Deus. E eu acho interessante que Cristo mesmo diz assim, né? Se tu queres alguma coisa em secreto, peça no teu pai e vai para um quarto, né? Tá lembrado da passagem? Vai pro quarto, lá em secreto tu pede. É sabendo pedir. Eu até esses dias eu dei um exemplo lá na EPOAD, lá da sede. Eu disse assim, todo filho que está perto do pai, ele é favorecido. Não é aquele filho participativo que está ali com o pai, que sabe conversar, é educado, obediente. Ele sempre é favorecido, lembrado pelo pai. Não estou dizendo que o pai esqueça do outro. Não, o pai sempre vai lembrar do outro. Mas aquele filho que está todo tempo ali com o pai, ele tem até um traquejo, um jeito de pedir do pai. Ele diz assim, papai, paizinho, meu pai, o senhor poderia me conceder? Ele tem a manha, né? Ele tem aquela lábia. Aí o pai, praticamente ele nunca vai dizer não. Ele vai dizer, peraí, meu filho, eu vou ver, né? Deixa as coisas melhorar. Ele praticamente não diz não. Mas aquele filho que chega assim de sopetão e diz, pai, eu quero isso, ele sempre vai dizer não. Né? Não tem, meu filho. Não dá. Não tem possibilidade. E aí o outro filho fica naquele embate, poxa, por que Deus, o meu pai favorece para um e não favorece para mim? É porque não sabe pedir. Não sabe chegar, né? Não sabe chegar e conversar. A mesma coisa é com o Eterno. Por que Deus abençoa o outro e não me abençoa? Porque o outro se dobra, se rende, né? E isso tudo está dentro da Bíblia. E a gente não percebe. Alguns percebem, claro, mas porque fazem um estudo, uma leitura,
mostra-nos porque a gente vai lendo e relendo a Bíblia. Tem um lance lá no Filho Pródigo que eu acho legal. O pai fica olhando para a estrada, né, sempre olhando, ele vai vir, ele vai retornar. Aí não retorna. Nós não temos o lapso de tempo. Quanto tempo ficou longe o filho? Né? Mas o pai fica naquela esperança, né? Fica na expectativa de um filho que estava perdido. Quando ele chega, ele estava perdido. Mas ele retornou, caiu em si, ele voltou para casa. Vamos fazer uma festa, vamos banquetear. E a gente entende que esse filho mesmo que pediu a sua herança tinha um tratar diferente com o pai. Porque o mais velho chega assim e diz: poxa, pai, eu tanto tempo te servi, tu nunca me deu nada. Rapaz, tudo é teu. Tudo é teu, era só tu pegar e participar, né? Vai lá. Ele não usufruía, né? Então, é um lance, né? Eu acho que mostra-nos. Eu, no lugar desse filho aí que ficou, eu tinha dado uma carreira nesse que voltou, viu? Mas, rapaz, tinha botado ele pra correr rápido. Mas por quê? Mas por quê? Você imagina o seguinte: esse cidadão chegou, primeiramente, ele desrespeitou o pai, né? Sim. Quando ele pede a parte da herança, ele estava dizendo pro pai dele que queria que o pai dele morresse. Sim. A herança só é dada depois da morte. Então, quando ele pede a herança, ele está pedindo que o pai dele morra. Já desrespeitou. Quando ele pega que ele vai embora, o filho ficou em casa, continuou trabalhando, fazendo suas coisas ali, tudo bacaninha, conforme e sempre do lado do pai. Né? Quando esse outro, porque perdeu tudo, passou necessidade, e esse outro ainda teve um azar ainda lá onde ele estava, que veio uma grande fome. Né? Então não tinha comida nem para aqueles que estavam lá. Era muito pouco. Então o pessoal não tinha nem como dar um pouquinho para ele. Então ele vê a necessidade e ele vê agora e diz: poxa, na casa do meu pai, os funcionários dele comem melhor do que eu. Porque quando ele vai pedir a comida dos porcos, né, a Bíblia vai narrar que ele pediu e não deram para ele. Ele não chegou a pegar. Ele pediu. E não deram. Então ele volta. Quando ele volta para a casa do pai, o pai o recebe. Parece que não aconteceu nada. A felicidade do pai é enorme. Faz aquela festa para ele. E aquele cidadão que estava lá, isso no entorno lá da história, não no entorno bíblico. Tá? Aí veio aquela festa todinha, ele diz: poxa, peraí, o cara aprontou, o cara fez papai, queria que o papai morresse, pegou a parte dos bens, foi embora, perdeu tudo e agora volta e vem com esse negócio de festa. Ou taca que eu ainda dava uma taca ainda por cima. Botava para correr. Agora, no entorno bíblico, que é a da Bíblia, aí é Deus acolhendo o cidadão que vai para o mundo, que diz que quando você voltar para mim, eu vou fazer um banquete para ti. No entorno bíblico, sim. Agora, na realidade, se acontecesse, misericórdia, pai. Já sabe, gente, por favor, não se perca do lado do irmão Milton. Amém? Deu certo? Estamos com uma hora. Hoje eu tô agoniado. Amém, vamos finalizar aí. Tendo visto o pastor também na correria. E o livro também ele é um livro fácil, né? Vamos acabar ele logo. Aí a gente vai finalizar aqui. Pode dar Marca a página 24. E aí, vamos escolher uma irmã aqui que gosta de orar. Cadê? Vamos escolher. O senhor escolhe aí, pastor. Vamos gosta de orar aí. Irmã Valéria. Irmã Valéria. Não foi eu, Valéria, dessa vez. Bom dia, irmã Valéria. Paz, Senhor, irmão. Tô aqui na correria, mas eu ouvi. Já entrei atrasada, mas eu ouvi. Falei até pro irmão Guto hoje, que esse livro me interessa.
né? Então vamos orar agradecendo ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por mais um dia, Senhor, estarmos reunidos aprendendo da tua preciosa palavra. Senhor, continua nos abençoando, nos fortalecendo e nos guardando em sua presença. E recompensando, Pai, a vida do teu servo que tem se disponibilizado a nos ajudar a aprender a tua palavra. Amado Deus, abençoa todos que não puderam estar hoje conosco. E é tudo que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Amém, meus queridos. Amém, meus queridos. Obrigado, até a próxima.